Uma vez que se trata de um assunto bastante importante para a estrutura de qualquer aplicação, vamos continuar a falar sobre Dynamic Routes e muito rapidamente já nos próximos vídeos vamos ver como é que nós fazemos o Fetch Data, isto é, como é que nós conseguimos obter dados a partir, por exemplo, de uma API. E aos poucos, com estas componentes como se fossem peças de um puzzle, nós vamos começar a construir o nosso conhecimento base para conseguirmos construir uma aplicação de Next.js com os princípios básicos. Bom, antes disso, referir que eu acabei de criar aqui um novo projeto, nada de extraordinário, ele está a correr. Dentro da sua pasta app contém ainda todos os fecheiros que um projeto novo de Next.js contém. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou remover todos estes fecheiros, ok? Depois de remover estes fecheiros, eu vou aqui adicionar aquilo que é fundamental para a minha pasta app estar a funcionar. Repara que neste momento nós temos um erro, porque eu tenho o meu ambiente de desenvolvimento a ser executado, mas se eu criar aqui então o page.jsx, o que vai acontecer é que é o próprio sistema que vai automaticamente detectar que eu dentro do page.jsx não tenho um layout, e o que ele vai fazer é basicamente vai-me criar um layout aqui. Não tarda nada, ele vai fazer exatamente isso que eu te estou a dizer. Vamos aqui parar e vamos fazer o seguinte, vamos aqui abrir um novo terminal, vou fazer aqui um npm run dev, e quando eu efetuar aqui esta execução, o que o sistema me vai fazer automaticamente é criar-me o layout.js. Okay? Então no layout.js nós não vamos mexer em rigorosamente nada, já conseguimos perceber o que cada um destes componentes permite fazer. Neste caso temos aqui metadados que podem ser injetados dentro deste componente que é um layout. Neste caso estamos a falar de server-side rendering, ou neste caso server-side components, o que significa que quando nós temos a presença deste metadata, vamos passar a ter a nossa página mais consistente no que diz respeito a SEO. E, no entanto, estes erros que aqui estão a acontecer devem-se ao facto de eu ainda não ter criado aqui o meu componente. Então, eu vou fazer aqui um export default e vou colocar aqui function e vou-lhe dar o nome home. Okay? Aqui eu vou fazer então o return e quando faço aqui o fragmento de React, eu posso agora colocar aqui um H3 e vamos colocar aqui o Olá Mundo, ok? Até aqui nós já fizemos tudo isto, vamos verificar que ele vai compilar de forma correta e quando eu chego aqui tenho o Olá Mundo. No entanto, já vimos nos vídeos anteriores e nunca é demais lembrar que nós podemos criar pastas que recebem parâmetros. Vimos aqui que se eu criar uma pasta, por exemplo, chamada clientes, se eu agora colocar aqui uma página .jsx, eu posso fazer aqui um export, default, function, clientes, e agora vamos colocar aqui a parte do código propriamente dito, neste caso é um return, vamos colocar aqui um fragmento e vamos colocar aqui cliente, ok? Simplesmente assim. Se eu agora quiser verificar como é que eu chego lá àquela página, basta colocar aqui clientes, ok? Se eu colocar aqui clientes, neste caso desta forma, eu vou conseguir ver aqui cliente, mas eu quero ver o número do cliente. Então, cliente, número, ou vamos colocar aqui até cliente, nome, ou nome de cliente, para perceberes melhor aquilo que eu quero fazer. E nós vamos colocar aqui algures um nome, ok? Eu aqui estava a colocar entre parênteses retos, mas vamos colocar aqui um nome. Portanto, o que é que eu quero fazer aqui? Quero que apareça o nome, e quero que o nome apareça quando eu coloco aqui João, por exemplo, ok? Como podes observar, neste momento nós não conseguimos chegar a esse valor. Então nós já vimos que é possível chegar a esse valor da seguinte forma. Dentro da pasta clientes vou criar uma outra pasta com parênteses retos, e que vai ter aqui, então, nome. Agora, eu posso arrastar aqui o page para o interior do nome, e o que eu vou ter a possibilidade de fazer é capturar essa informação a partir dos params, certo? Então agora aqui nos params eu já consigo fazer o seguinte, vou buscar aqui params e vou buscar aqui o ponto nome, ok? Então o ponto nome vai ser o nome do parâmetro que eu vou buscar. Então se eu agora regressar aqui novamente, repara como aparece João. Se eu colocar aqui Ana, também vai aparecer Ana. Se eu colocar aqui Carlos, vai aparecer Carlos. Agora a questão que eu coloco é o seguinte, e se eu quiser colocar aqui Carlos e depois colocar aqui Silva, como se fosse um apelido, ok? Ou um sobrenome. O que vai acontecer aqui é que eu não vou conseguir ir buscar estes dados porque eu tenho aqui uma rota que tem uma assinatura nova. No entanto, existe uma técnica que nós podemos usar para ir buscar essa informação. Neste caso, eu vou editar aqui o nome da minha pasta e vou colocar reticências antes do nome. O que é que vai acontecer aqui? Vou aqui, inclusive, alterar para identificação. Desta forma, ok? Identificação.
Agora, eu posso ter acesso aqui a um outro conjunto de informações. Pelo facto de eu ter ali as reticências, eu posso ir buscar vários dados. E repara como é que eu posso ir buscar os vários dados. Eu posso ter aqui identificação, vamos colocar aqui corretamente, e agora vou ter aqui a possibilidade de ir buscar um array. Então eu tenho o nome do cliente. Se eu agora regressar aqui ao meu browser, nós vamos verificar que ele foi buscar o Carlos. Ora, como é que eu vou buscar o Silva? Neste caso, eu posso colocar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui uma quebra de linha, e vamos colocar aqui nome completo do cliente, dois pontos, e posso ir buscar aqui por params.identificação de 0, ok? Colocar aqui um espaço e vamos colocar aqui o params. Ok, aqui não pode ser assim, vamos colocar um mais, vamos fazer aqui uma concatenação e vamos colocar aqui um mais, e agora eu vou aqui fechar apenas para vermos melhor o código, vou colocar aqui o params de 1. Ok? Então, se eu colocar agora aqui o params de 1, o sistema vai-me conseguir ir buscar o segundo parâmetro que ali está. E quantos parâmetros eu aqui quiser adicionar, quantos parâmetros ele me permite ir buscar. Ora, isto é importante porque em muitas rotas dinâmicas o que vai acontecer é que nós vamos ter mais do que um parâmetro a ser passado para o interior das nossas páginas. E por conseguinte nós temos que ter a capacidade de os conseguir captar. Então, esta é a forma de nós conseguirmos captar tudo isto. Claro que tu depois podes destruturar estes valores para não estares a escrever nomes tão compridos. Por exemplo, nós poderíamos aqui fazer uma implementação que passa pelo seguinte, eu posso colocar aqui const, vamos colocar aqui nome, é igual a params.identificação de 0, e posso colocar aqui um const, apelido ou sobrenome, como lhe queiras chamar, que vai ser o params.identificação, vamos colocar aqui corretamente, ok, ele não fez aqui o que eu queria, params.identificação, e agora vou colocar aqui um 1. Agora, eu vou retirar daqui o ponto e vírgula, não é necessário, é uma boa prática colocar, mas não é absolutamente necessário. Eu já posso aqui substituir por nome, quando eu quero apresentar o nome do cliente, e aqui se eu quiser colocar já o nome mais o apelido, ok? São pequenos exercícios que tu podes ir fazendo para ir aprimorando as tuas práticas na construção destes componentes, e repara que tudo está a funcionar corretamente sem qualquer espécie de erro. Nós podemos ainda melhorar a forma como nós conseguimos escrever aqui este código. Por exemplo, eu tenho aqui já o nome com os parâmetros de identificação de 0, mas eu posso fazer aqui uma destruturação. Neste caso, eu posso fazer aqui o seguinte, eu posso colocar aqui dois pontos, abrir e fechar aqui o parênteses, ou a chave, neste caso, e vou colocar identificação. Okay? Exatamente o mesmo nome que eu tenho aqui, portanto, até para evitar que haja aqui um typo, eu vou buscar aqui o identificação. Vou colocar aqui, e agora repara que o que acontece aqui é que eu deixo de ter a necessidade de utilizar aqui o params. Neste caso eu já tenho a identificação de 0 e também vou ter a identificação de 1. Okay? Então este valor ou estes parâmetros passam a ser destruturados para o interior deste, e se nós agora formos verificar aqui na nossa compilação, vamos acabar por ter exatamente o mesmo resultado e, portanto, não temos qualquer erro, tanto é que eu posso colocar aqui um João e vamos ver aqui a apresentação dos dados corretos. É muito importante que faças os teus próprios exercícios neste sentido, isto é, ir testando as diferentes formas que nós temos aqui de conseguir obter parâmetros a partir das Dynamic Routes, porque é isso que vai determinar que depois possas construir um fluxo de navegação dentro de uma aplicação onde queres de forma dinâmica indicar, por exemplo, o ID de um determinado cliente da tua loja online, e através desse ID tu vais buscar essa informação a uma API, como é o caso, por exemplo, da maior parte das aplicações de Next.js.